Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 26 de janeiro de 2025. E o tema que estudaremos na nossa lição da escola sabatina será Angustiado pelo Mal. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje é, na verdade, o Salmo 78. Eu te desafio, depois com bastante tranquilidade, ler todo esse Salmo, até para que você possa compreender alguns aspectos que são bem claros ali no contexto desse Salmo, ok? Mas para já, eu quero pensar aqui pelo menos o versículo 38 desse Salmo, que traz uma verdade muito interessante. O texto vai dizer assim: Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Muitas vezes desvia sua ira e não desperta toda a sua indignação. Como é que nós podemos conciliar um Deus que é amor, que criou o ser humano de forma perfeita, mas que em determinados momentos interfere na história da humanidade e castiga ou destrói as pessoas que estão vivendo num contexto de rebelião? Esse será o tema que a gente vai analisar daqui a pouquinho. Se tem alguma coisa que podemos falar a respeito de Deus, é que Deus é amor e Deus ama o pecador. Mas na mesma intensidade em que ama o pecador, ele odeia o pecado. Principalmente porque o pecado traz dor, sofrimento e morte para as pessoas. A pior coisa em relação ao pecado não é apenas o fato de que o pecado que é abraçado pelo pecador vai fazer com que o próprio pecador sofra. Mas o pecado, ele não apenas age na vida daquele que tomou um caminho equivocado. O pecado, ele age também na história daqueles que estão à volta daquele indivíduo que abraçou o pecado. E quando olhamos para a forma como a rebelião trabalha dessa maneira. A rebelião busca trazer sofrimento à humanidade para que, através do sofrimento da humanidade, o próprio céu também sofra por conta da rebelião. O ódio do inimigo contra Deus faz com que a humanidade passe por essa experiência, já que ela permitiu que o pecado viesse parar aqui no nosso planeta e tomasse conta da humanidade. Mas a grande questão aqui é que nesse processo do pecado, o pecado, ele não é... A gente não pode olhar para o pecado apenas como um ato equivocado, um ato errado. O pecado é um estilo de vida. O pecado é um estilo de vida centralizado no próprio ser humano, onde a vontade do indivíduo é mais importante do que aquilo que é relevante para a coletividade. E nós não somos uma ilha. Cada ação que nós tomamos, cada atitude que nós tomamos, vai influenciar em maior ou menor grau as pessoas que estão à nossa volta. Eu explico. Um indivíduo toma a decisão de se tornar um alcoólatra, ok? Vai tomando algumas decisões que o empurram para isso. Em 98% dos casos, esse indivíduo vai trazer grande sofrimento para a própria família. Em alguns casos, o indivíduo, quando bebe, se torna violento e ele vai fazer com que o cônjuge acabe sofrendo no meio disso tudo, os filhos também. Em outros casos, o indivíduo acaba se tornando escravo do vício e vai usar os seus recursos para manter o vício e a família vai ficar de lado. E quantas são as famílias desestruturadas, filhos e cônjuges que acabam sofrendo por causa da atitude do indivíduo que é viciado no álcool? Quem está falando desse pecado pode falar de muitas outras coisas. O pecado faz as pessoas sofrerem. E o pecado, ele cria aquilo que é chamado pelos teólogos de ciclo da rebelião, que a gente vê de forma muito clara em toda a história do povo de Deus, que antecede a intervenção de Deus quando Deus vai trazer o castigo. Existe, aqui o nosso guia de estudos traz aqui pelo menos 7 passos que são tomados nesse ciclo de rebelião. O primeiro passo: o povo se rebela contra Deus e pratica o mal, incluindo atrocidades horríveis, como sacrifícios de crianças e outras ações abomináveis aos olhos do Senhor. Normalmente o pecado vai fazer com que outras pessoas sofram. Quando você vai olhar, por exemplo, para Sodoma e Gomorra, e as cidades da Campina, que foram destruídas pelo fogo que caiu do céu.
fogo e enxofre que veio da parte do Senhor. Quando você vai olhar para aquilo que acontecia nas cidades, as pessoas haviam se tornado tão más que elas abusavam das pessoas que estavam à sua volta, a ponto de querer até mesmo praticar abuso sexual dos anjos que estavam na casa de Ló. Você percebe que o pecado ele traz grande sofrimento para aqueles que estão à sua volta, principalmente aqueles que são mais fracos. A base da rebelião é a vitória do mais forte sobre o mais fraco. O mais fraco vai passar por um processo de sofrimento muito maior. O passo 2, Deus se afasta em resposta à escolha do próprio povo. As pessoas tomam a decisão de viver em pecado declarado. Deus respeita o livre-arbítrio, ok? Já que vocês não querem viver em harmonia comigo, eu vou deixar que vocês vivam a experiência que vocês querem. Mas saiba que tudo tem limite. Aonde é que esse limite termina? Aonde a própria experiência do povo de Deus, das pessoas que estão à sua volta, da humanidade, é colocada em xeque toda vez que um povo, uma nação ou alguém coloca outras pessoas ou a sobrevivência das pessoas em xeque, o Senhor Deus intervém. Ou quando o planeta de Deus é ameaçado por aquelas pessoas, bom, aí Deus também intervém, existem limites. Mas, então, em primeiro lugar, as pessoas tomam uma decisão de se rebelar. Em segundo lugar, Deus respeita essa mesma decisão. Terceiro lugar, o povo acaba sendo oprimido por nações estrangeiras. Isso a gente vê muito com o povo de Deus. Quando você olha para o livro de Juízes e também de Reis e Crônicas, você vê exatamente isso. Com todas as vezes que o povo de Deus se afastou do caminho do Senhor, outras nações vieram e acabaram tomando conta deles. Quer dizer que Deus está mandando outras nações para cá? Às vezes as expressões bíblicas acabam dando a entender exatamente isso. Existem momentos em que o Senhor Deus vai castigar o seu povo com um propósito redentivo, como ele fez com a Babilônia. Mandou a Babilônia para poder invadir Judá e avisou com antecedência: vocês vão passar 70 anos no cativeiro para poderem aprender a se apartar da idolatria. Era o Senhor Deus repreendendo o seu povo. Mas quando você olha para o todo, você percebe nitidamente, eles se afastam de Deus, tomam um caminho de autodestruição. Deus se coloca de lado. Quando Deus respeita o livre-arbítrio das pessoas e se coloca de lado, o inimigo às vezes acaba se aproveitando disso e envia sofrimento para as pessoas. Nesse caso, as nações vinham e oprimiam o povo de Deus. Em terceiro lugar, o povo oprimido pelas nações estrangeiras vai clamar a Deus por libertação. Esse já é o quarto passo. Eles clamam a Deus, percebem: opa, a gente tomou um caminho de autodestruição, Deus respeitou, mas a consequência disso foi sofrimento, que agora outras nações estão vindo para poder estar junto conosco. Senhor, salva-nos. Entendendo isso, nós queremos voltar para o Senhor. O quinto passo: em sua graça Deus concede libertação ao povo, porque Deus é assim. As pessoas estão num caminho de autodestruição, decidiram se separar de Deus, clamam a Deus, Deus intervém, porque Deus ama o pecador. Em sexto lugar, o povo volta a se rebelar contra Deus, e às vezes errando de uma forma ainda muito mais gritante, causando às vezes situações mais gritantes do que aquelas em que eles estavam metidos antes. E o sétimo passo, para poder fechar o ciclo: diante desse ciclo de maldade e infidelidade, Deus enfrenta repetidamente a infidelidade humana, mas mantém a sua fidelidade sem fim, longanimidade inabalável, graça extraordinária e profunda compaixão. Ou seja, Deus ainda vai trabalhar de uma forma extrema para poder tentar salvar as pessoas mesmo diante daquela situação, até que chega um determinado ponto em que o limite daquilo que é aceitável acaba acontecendo. Então Deus intervém e traz o castigo ou traz o juízo. Para quê? Para que o plano de Deus não seja prejudicado, ou o povo de Deus seja prejudicado, porque Deus também sofre quando ele vê o seu povo sofrendo como consequência das próprias escolhas ou da maldade dos outros. Deus não permite que esse tipo de coisa aconteça de forma indefinida. Existem momentos quando
um determinado limite é ultrapassado que Deus intervém. E nesse ciclo, você pode perceber que em todas as épocas em que o Senhor Deus interviu, esse ciclo foi completo. E quando o ciclo acaba sendo completo, o Senhor Deus tem que intervir, porque se ele não intervir, a humanidade vai se autodestruir ou destruir o planeta. Foi isso, se você der uma olhada na história da humanidade, você vai ver que foi isso que aconteceu com o dilúvio, foi isso que aconteceu com as cidades das Campinas, foi isso que aconteceu com os cananeus que habitavam na terra de Canaã, antes que Deus intervisse e trouxesse juízo sobre eles. E isso é que estará acontecendo exatamente antes da vinda de Jesus, quando ele trouxer juízo sobre a terra. Por isso, hoje, nós temos a oportunidade de poder tomar decisões que nos colocarão ao lado do Senhor. Use o seu livre-arbítrio com sabedoria, para que você possa ser uma bênção e não uma maldição onde Deus te colocar. Ore comigo. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem paciência conosco. Uma paciência maior do que, às vezes, a nossa capacidade de fazer bobagem. Nos ajude a permanecermos fiéis a Ti. Em nome de Jesus oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?